Olá, eu sou Leandro Almada e nesse vídeo a gente vai começar mais um vídeo aí de IoT. Dessa vez a ideia é fazer um sistema de monitoramento de temperatura em nuvem, utilizando a nuvem, né, o sistema operacional de IoT da Siemens, o Mindsphere é o nome do sistema. É um sistema voltado aí para aplicações industriais, tem uma série de vantagens para uso industrial, mas que tem um acesso gratuito para qualquer um que quiser desenvolver e testar as funcionalidades dele. Então eu gostaria de testar e apresentar eles para vocês. A ideia é dividir esse projetinho em três vídeos. O primeiro vídeo, que é esse daqui, é o desenvolvimento do sensor inteligente utilizando o ESP32, onde a gente vai pegar ali um microcontrole, um circuitinho integrado ali de medidor de temperatura e vai colocar ele no ESP32 e configurar todas as conexões ali do ESP32. No segundo vídeo, nós vamos conectar a camada do meio ali, que vai estar rodando na camada Edge, na camada de borda. E por fim, é, na parte da nuvem, a configuração do Mindsphere, né? Bom, resolvi dividir em três vídeos porque a gente consegue focar mais em cada uma das disciplinas isoladamente e não fica tão pesado com tanto conteúdo em um vídeo só, né? Então, esse vídeo aqui a gente vai fazer o sensor e eu vou apresentar para vocês o conceito do projeto. Bom, primeiramente eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe aí qual que é a ideia do projeto, né? Com todas as camadas e mostrar o que a gente vai desenvolver em cada um dos vídeos que eu comentei, né? Basicamente, essa aqui é um esquema de como vai funcionar o nosso projeto, né? Nós temos três disciplinas aqui. A primeira parte ali do sensor inteligente, a parte de instrumentação, né? Depois nós temos a parte de computação em nuvem, ali de interface entre a nuvem e o campo, né, entre o nosso dispositivo inteligente, que aí vai ser utilizando aí um computador, né, mas poderia ser um Raspberry Pi ou algum dispositivo desse tipo, né? E, por fim, a camada de nuvem, né, utilizando aí um sistema operacional de IoT em nuvem. Tá? Nós vamos focar nesse vídeo de hoje nesta disciplina de campo, né, de instrumentação, onde vamos usar um ESP32, que é um microcontrolador já com funcionalidades embarcadas de conectividade, então ele já tem dentro aqui desse CI do microcontrolador um módulo Wi-Fi para conectar com a rede Wi-Fi, né, onde nós vamos fazer o envio desses dados via MQTT. Né? Além disso, vamos programar também toda a parte da coleta dos dados, tá? Na coleta dos dados usando aí um sensor de temperatura LM35, que é um circuito integrado bem comum, um dos mais comuns, na verdade, para medir temperatura e dos mais simples também, né? Apesar disso, ele é bastante confiável. Então, a gente vai usar este sensorzinho de temperatura conectado aqui no ESP32 e vamos enviar esses dados para a nuvem, ok? Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso. Bom, para fazer a leitura da nossa temperatura, nós vamos usar, como eu comentei, uma plaquinha ESP32, tá? Conectada a essa plaquinha, eu tenho aqui o sensor LM35. Como é que está conectado esse sensor LM35? Eu tenho basicamente dois pinos dele que são de alimentação, onde eu tenho o positivo, né, de alimentação que vem da própria alimentação do ESP32, os 3.3 volts que ele pode fornecer através do USB, né? E o negativo que vem também aqui do próprio pino de ground do ESP32. Então eu tenho o positivo, o negativo e o pino do meio aqui, que seria um pino de leitura aqui da variável, né, de medição do meu ESP32, onde eu tenho uma variação da tensão entre 0 e 3.3 volts, né? E aí a temperatura é proporcional a essa tensão lida nesse pino do meio, né? Então aqui eu tenho ela conectada aqui a um pino é, da minha ESP32, né? Esse pino aqui é o pino 5 do ESP32, onde eu tenho a possibilidade de ativar um ADC neste pino, né?
Para quem não sabe, pessoal, o ADC é o Analog to Digital Converter, tá? É um circuitinho que tem na entrada para converter esse valor analógico que eu estou recebendo, essa temperatura variável que eu estou recebendo, em valores binários para que o meu microcontrolador consiga ler esses valores, tá? Então eu preciso conectar isso em um pino que tem o ADC, no caso aqui é o pino 5, que faz parte do ADC1, tá? Além disso, eu tenho também um LED conectado, é um LED de debug que acende somente uma vez quando ele conecta ao Wi-Fi, somente para eu saber que ele conectou ali sem eu ter que abrir ali a janela terminal no Arduino, que é onde a gente vai usar para programar esse carinha aqui. Eu coloquei também dois capacitores eletrolíticos, somente para, como aqui está um pouquinho distante, né, da parte de onde eu puxo a alimentação, e aqui ainda mais, né, que eu mando para esse outro lado, então eu coloquei esses dois capacitores só para tentar manter um pouco mais estável ali a tensão de alimentação dos meus sensores, tá? Bom, como eu mencionei, né, esse LM32 é um sensor de temperatura. Esse empacotamento dele em formato chanfrado e com meia circunferência é o mais comum. Eu acredito que deve ter outros empacotamentos, SMD talvez, mas esse é o mais comum, onde eu tenho, como eu comentei, o primeiro pino, né, dele linkado ao positivo, à alimentação positiva, o terceiro pino dele, né, quando você olha para a face chanfrada, esse terceiro pino é o ground, né, é o aterramento, e o pino central é a tensão de saída, que é proporcional ali à temperatura que ele está registrando, tá? E para mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe onde que eu conectei cada coisa, né? Eu conectei o meu sensor de temperatura aqui no pino 5, tá? No pino 5 da minha ESP32. Esse pino, como vocês podem ver, ele faz parte, ele tem conexão ali com o ADC1, né, o primeiro circuito de conversão analógico digital, no canal 0 deste cara, tá? Então, o canal 0 do ADC1 é onde eu conecto esse cara. Importante, eu não sei se essa é uma característica de todos os ESP32 ou ESP8266, mas no meu caso, se eu utilizo o ADC2, sempre que eu utilizo o ADC2, ele não consegue fazer conexão Wi-Fi. Parece que ele desabilita a conexão Wi-Fi por algum motivo. Eu não sei se é alguma estratégia aí do pessoal que desenvolveu o chip para é, não ter problemas com desempenho, né? Onde uma coisa desabilita a outra, mas sempre que eu tento utilizar o ADC2 em conjunto com o Wi-Fi eu não consigo, tá? Ele funciona o ADC, mas o Wi-Fi não funciona, então eu recomendo aí que vocês utilizem algum canal do ADC1 para fazer a leitura das suas variáveis analógicas, tá? Tem aqui algumas opções de canal no ADC1, ok? Eu estou conectado também o meu LED aqui no pino 20, pino de número 20, que é uma entrada digital simples, né? Uma saída digital simples para ele piscar o LED toda vez que ele faz a conexão. Tá? É bem simples a conexão, né? Eu coloquei algumas outras coisas que não é necessária, né? Mas é bem simples de se fazer. Agora vamos para o Arduino IDE, né? O ambiente de desenvolvimento do Arduino, que é onde a gente vai usar para programar esse dispositivo. Bom, aqui no Arduino IDE, né, no Arduino IDE, nós temos algumas bibliotecas que nós vamos usar, né? Primeiro o Wi-Fi.h, a PubSub Client e o ESP ADC _cal. Tá? O que são essas bibliotecas? Essa Wi-Fi ela é uma biblioteca para a conexão de Wi-Fi do seu ESP32, então ele já fornece uma interface um pouco mais amigável para você fazer a conexão. O PubSub Client é uma biblioteca para enviar e receber dados via MQTT. E temos o ESP_ADC_cal, que é uma biblioteca para calibração das entradas analógicas de um ESP32. Né? Ela facilita você utilizar entradas analógicas do ESP32, tá bom? Aqui, logo no começo, eu defino
dois endereços, que são as portas onde eu conectei meus devices. Então, eu conectei meu LM, meu sensor LM35 no pino 5 e o meu LED de debug no pino 20, tá bom? No começo, eu vou deixar disponível um link aqui embaixo do GitHub com esse projeto inteiro, tá? E aí vocês vão conseguir acessar aí o código, né, que eu estou utilizando aqui nesse projeto, né? Então, para você que vai pegar o código e replicar esse projetinho, você precisa basicamente alterar aqui o Wi-Fi, né? Então você tem que colocar qual que é o nome da rede Wi-Fi e a senha da rede Wi-Fi que o seu ESP32 vai se conectar e o MQTT broker que ele vai se conectar. Nós vamos enviar esses dados via MQTT, então você precisa ter o endereço do MQTT que você vai utilizar e a porta desse MQTT e também talvez ali as questões de segurança desse MQTT broker que você vai se conectar. Se você vai usar um broker público, um broker de algum serviço que você usa aí de nuvem, né? No caso, eu vou utilizar um broker local, que eu vou mostrar no segundo vídeo como que a gente vai configurar ele. É bem simples, tá? E é basicamente isso. Você alterando essas duas coisas, o Wi-Fi e o broker, você vai conseguir utilizar aí, replicar isso na sua casa, tá? Bom, eu não vou explicar detalhe por detalhe do código, né? Mas basicamente aqui no código eu tenho algumas funções iniciais, então de conectar com o Wi-Fi, de fazer um setup ali da conexão MQTT. Eu vou utilizar interrupções cíclicas, tá? Eu não vou ficar fazendo pooling do meu dado do meu sensor a cada ciclo do meu SP32, porque eu não preciso disso. Então eu vou definir aqui um timer, né? Esse timer aí eu vou usar 1 MHz aí, né, para esse timer e vou contar aí 5 segundos, né? Então são interrupção a cada 5 milhões de contagens a um clock aí de 1 MHz, né? Ou seja, 1 milhão de vezes por segundo é o meu clock e a cada 5 milhões de contagens, ou seja, 5 milhões de contagens vão ter passado 5 segundos, né? Então eu vou ativar ali o meu timer a cada 5 segundos, que é quando eu vou fazer as leituras do meu, as leituras de temperatura, né? Então eu tenho aqui uma função para startar o timer, uma para parar o timer, e aqui tem a minha função de setup do Arduino clássica, né? A função onde você inicia algumas configurações. Então basicamente aqui eu inicio uma conexão serial para fazer alguns debugs, inicio o meu timer, faço as conexões com Wi-Fi e com MQTT e defino ali o meu debug LED, que ele vai agir como um output e ele vai estar desativado num primeiro momento, tá? Além disso, eu tenho a minha função de reconectar ao MQTT, que é uma função que faz a reconexão do MQTT, né, toda vez que ela é perdida. Aqui está a minha função ISR. ISR é uma função que executa a cada interrupção, né? Então eu fiz interrupções a cada 5 segundos no meu timer, como eu comentei, né? E então a cada 5 segundos ele vai chamar essa função CBTimer, que vai basicamente fazer a leitura da minha variável de temperatura a partir de um analog read e sinalizar que foi feita uma alteração nessa temperatura, onde mais para frente eu vou verificar se foi feita uma alteração ou não, e adicionar uma contagem aí de vezes que foram medidas, tá? Eu tenho também essa função readADCCal, que é para fazer a calibração do valor que eu estou lendo e transformar ele em uma unidade calibrada, né? E por fim eu chego na minha função loop, que é a função que vai ser executada ciclicamente dentro do meu microcontrolador. Então toda vez que ela executa uma vez, ela volta para o início e executa de novo, né? A função loop, né? E bom, como eu comentei lá em cima, eu tenho uma função que vai ser executada sempre a cada 5 segundos. Então, se der 5 segundos e ele estiver no meio da execução dessa função, ele vai parar de executar a função loop e vai subir para aquela função de interrupção, a CBTimer, tá? E aí naquela CBTimer ele vai indicar que houve uma mudança de temperatura, portanto, quando ele chegar novamente aqui na função loop, ele vai identificar que houve uma mudança de temperatura,
vai pegar a leitura analógica que foi feita, vai fazer uma calibração para pegar a medida em tensão, certo? E por fim, ele vai fazer aí uma transformação de tensão de tensão para temperatura, né? Dividindo a tensão em milivolts dividido por 10, é 1 grau a cada 10 milivolts e vai me mostrar qual que é a temperatura atual é, do meu, do meu dispositivo. Depois temos a função para enviar os dados via MQTT. Né? Ele vai checar se há uma conexão com o broker MQTT. Se não houver, ele chama a função para reconectá-la. E se tiver, ele vai aí fazer um ciclo de MQTT, né? Onde ele vai enviar essa temperatura para este tópico. Tá? Então ele está enviando para um tópico ESP32/temperature. Tá? Então vai enviar para esse tópico. Né? E basicamente é isso. Né? Claro, como eu comentei, eu não entrei em todos os detalhes, mas eu expliquei em geral como que está estruturado aqui. E, de novo, eu vou deixar um link do GitHub com esse projeto na íntegra para que você consiga baixar esse projeto e tenha acesso ao código também desse projeto do Arduino. Tá? Feito isso, nós precisamos descarregar, né? E a gente consegue testar usando aqui o monitor serial. Bom, aqui está o meu monitor serial. Então, a cada 5 segundos eu tenho uma leitura de temperatura, né? E ele me mostra também quando essa temperatura foi enviada para o meu broker MQTT, tá bom? Bom, esse primeiro vídeo era isso, então, bem focado aí em como a gente construir esse sensor, né, e como a gente programa ele para enviar dados a um broker MQTT. E no próximo vídeo a gente vai ver como que isso é feito, como que a gente faz esse broker MQTT, nós vamos usar um broker local, e como a gente trata esses dados no Node-RED para enviar eles para a nuvem, ok? Então, se você gostou do vídeo e está ansioso aí para os próximos vídeos, para as próximas etapas desse projetinho, não esquece de dar um gostei aí embaixo, comentar aí o que você achou para me motivar aí para fazer mais projetinhos, beleza? Valeu, abraço.